Nós cremos na misericórdia eterna e por isso podemos dizer sempre, com todo o nosso coração: Deus forte, Deus misericordioso, tende piedade de nós. É uma alegria estar com vocês na paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui em Alto Paraíso, Goiás, um lugar que precisa de muita oração, não pouca oração, mas muita oração. Quero saudar o padre Renifer, nosso querido pároco, e também as missionárias da Obra de Maria, e acolher com muita alegria a Geise e a Vânia, não é isso, né? Cadê as missionárias? As duas ali, bem-vindas da Canção Nova. Canção Nova tem toda uma história da participação do padre Jonas e de todo aquele contexto ali na minha vida. É uma alegria tê-las conosco, se sinta muito em casa. Meu querido povo de Deus, irmãos e irmãs, celebramos hoje o Domingo da Divina Misericórdia, ápice da 8ª de Páscoa. A liturgia nos conduz ao coração do mistério cristão. Deus é misericórdia. Não somos nós que fazemos a misericórdia, mas é Deus que é misericórdia e vem ao encontro de todos nós pecadores. E talvez um dos momentos mais profundos da misericórdia de Deus será no momento da nossa morte. No exato momento quando nós estivermos saindo deste nosso corpo, sermos acolhidos pelo rosto misericordioso de Cristo. A misericórdia não é apenas um atributo, mas o próprio modo de ser de Deus, revelado plenamente em Jesus Cristo. Diz a carta a São Pedro: o Pai rico em misericórdia nos regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus. A misericórdia não é um sentimento passageiro, mas a força que sustenta a história da salvação no mundo. E nós não podemos compreender a divina misericórdia sem também compreender o mistério da iniquidade, o pecado de Adão e Eva, o pecado original. O pecado original foi algo tão forte que rompeu a estrutura divina do coração dos homens, de Adão e Eva. Foi uma coisa muito triste e a humanidade se tornou perdida em Adão e Eva. E nós, apesar do batismo perdoar o nosso pecado original, mas nós guardamos dentro de nós a concupiscência, que são as inclinações para as coisas erradas, advinda do pecado original. E quando o pecado original entra no mundo, Deus não deixa de amar a obra-prima da criação, que é a pessoa humana. Então aí começa toda a história da salvação, lá no início da Bíblia, com os relatos de Noé, depois de Abraão, escolhido como nosso pai na fé, até chegar a Jesus. Então todo o Antigo Testamento é uma preparação para a misericórdia do Novo Testamento. Na primeira leitura que nós ouvimos, há uma apresentação do retrato da comunidade primitiva de Jerusalém. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na unidade, no amor e na fractionis panis, na fração do pão, que é a Eucaristia, e nas orações. Esse é o ambiente em que a misericórdia floresce. Uma igreja que reza, partilha, celebra e vive unida torna-se sinal concreto da ternura misericordiosa de Deus. Neste mundo nosso tão afastado dele, não há misericórdia sem comunhão, nem comunhão sem conversão. E a perfeita comunhão do altar é Jesus Eucarístico. O salmo que nós cantamos nos faz também cantar.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus não se esgota, não se cansa, não se retira. Mesmo quando nós fechamos o coração, Deus permanece fiel. É essa fidelidade que sustenta a vida da igreja e de cada um de nós. Mesmo quando aquela pessoa ignorante que diz, eu não acredito em Deus, eu não vou à igreja é bobagem, Deus não deixa de amar essa pessoa. Uma hora a graça de Deus vai acontecer. Por isso você não pode ter um desânimo diante daquelas pessoas da sua família que você reza. Santa Mônica, só para exemplificar, rezou 30 anos pela conversão do seu filho Agostinho. Talvez você não rezou ainda 5 anos e já está brigando com Deus. A Deus não me atende, né? Deus tem seu tempo, nem sempre o tempo de Deus é o nosso. A misericórdia tem seu tempo, mas nem sempre o tempo nosso é o da misericórdia. Então a gente precisa ter a paciência. O crente, o cristão, nunca desanima. Você vai rezando, implorando, pedindo a misericórdia, porque ela não se cansa. A segunda leitura reforça para nós que pela ressurreição de Jesus nós fomos regenerados para uma esperança viva. Se isso não fosse verdade, nós não estaríamos aqui. Vocês acham que se isso não fosse verdade eu estaria aqui? Mas nunca. Estaria cuidando das minhas outras obrigações, para onde eu estava indo. Mas é a misericórdia de Deus que nos alcança, que faz a gente deixar Deus dominar a nossa vida. Foi o mesmo que aconteceu com o padre Renner, que nunca nem sabia que existia Alto Paraíso. Eu sabia que, como padre, passei por aqui algumas vezes. O padre Renner nem sabia que existia, está aqui. As missionárias da Canção Nova nem sabia que um dia iria pregar aqui para vocês, estão aqui. E as nossas missionárias e tantos outros da obra de Maria que já passaram aqui, também nunca pensaram. Vocês não me escolheram como bispo de vocês. E nem eu escolhi vocês como bispo meu, como povo meu. Deus é que escolhe. Vocês não escolheram o padre Renner, nem ele escolheu vocês, mas é Deus que escolhe. Então a nossa vida ela é cheia disso. A senhora foi casada? Quantos anos? 30 anos. É viúva? Viúva. Ela nunca imaginava casar com o marido dela. Nunca. E casou. Porque Deus é que escolhe. Deus é que sabe. A gente precisa aprender isso. Deus é que sabe. A consagrada Cláudia aqui, polícia militar, que sempre me acompanha bondosamente, cuidando das minhas coisas, quando ela pode, ela é de Guaratinguetá, São Paulo. Ela nunca imaginava que ia parar aqui, e menos na diocese de Formosa. Mas Deus tem seus caminhos. E não pode duvidar dos caminhos de Deus. Uma prima minha que ficou viúva, aí depois de uns 10 anos de viuvez, nem tinha filho, resolveu casar, encontrou um velho. Ela já um pouco idosa, encontrou um velho. Pela internet. Quando estava começando a internet, naquele tempo do Orkut ainda. Aí um dia ela me ligou e falou, primo de Deus, eu não pensava em casar, mas conheci um homem da igreja, um homem tão bom que é também viúvo, e eu passei a gostar dele e ele de mim. Será que isso vale? Falei, vale. Deus escolhe os mais diversos caminhos para a realização nossa. O nosso imperador Dom Pedro I nunca namorou a dona Amélia, sua primeira esposa, e nem casou com ela assim diretamente. Foi casamento por procuração. Mandou um intendente dele lá na Áustria casar com ela e trazê-la para ele, que se pode casar também por procuração. Não se conheciam. Deus tem seus caminhos. Mesmo no meio das provações, a fé provada torna-se mais preciosa que o ouro.
A misericórdia não nos isenta das cruzes, viu, gente? Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Mas as cruzes, a misericórdia nos dá sentido para carregar a nossa cruz, a nossa dificuldade. Deus não promete ausência de sofrimento para quem nele crê, mas presença dele no nosso sofrimento. Eu estou na igreja, nunca vai me acontecer nada ruim. Não, não é assim. Se fosse assim, o Papa João Paulo II não teria morrido em tão grande sofrimento. Foi tão triste o fim da vida do Papa. E ele ensinando os jovens que tem que ser assim mesmo. Então, gente, nós somos católicos. O católico tem a cruz como centro. Quando a gente entra na igreja, a cruz está no centro. Hoje em dia está inventando botar umas cruzes do lado do altar, uns painéis, umas coisas sem cruz. Igreja precisa ter cruz. Você tem que entrar e ver a cruz. Se bem que a cruz é do seminário da Canção Nova, não sei se trocaram, mas é muito pesada, né? Um sofrimento, um Cristo todo esmulhambado, quase arrebentado, né? Eu perguntei ao padre na época, faz isso aqui para o seminarista pensar o quanto a misericórdia é grande em Cristo na vida deles, né? Nós não somos protestantes da Igreja Universal. Porque na Igreja Universal eles falam, se você está sofrendo, para de sofrer, vem para cá. Mas não tem jeito. Não existe cristianismo para anular o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida. A gente deve aprender com o sofrimento. Outro dia, no Encontro Nacional das Mulheres da Maternidade Espiritual pelos Sacerdotes, lá em Brasília, você estava lá na hora, né? Chegou uma senhora jovem ainda, bonita, de Minas, que veio para o encontro pela última vez, porque ela está desenganada com um câncer terrível, já esparramado no corpo. Mas ela aguentou vir no encontro. E ela queria me ver. O que eu falei para ela? Que Deus vai curar? Não, porque Deus já mostrou no meu coração que ela não será curada. A cura dela será a morte. E eu fui falar para ela, lá junto com as mulheres, orientando-a como ela deve fazer, como ela deve orientar para os filhos dela, sobre a morte dela precoce. E ela parece que tem 36 anos, minha mãe morreu com 34 de câncer. E minha mãe preparou a gente. A gente era menino pequeno, ela foi preparando a gente para a morte dela, para o casamento do meu pai, de novo, essa coisa toda, que o velho ficou com 36 anos. Então, é um momento triste? Não, é um momento bonito. E eu disse para ela, seus filhos vão viver. Porque nenhuma mãe, nenhum pai é absolutamente necessário. Não é. Ninguém aqui é absolutamente necessário, nem o bispo. Se eu der uma sapituca aqui e morrer, amanhã os padres já estão pensando quem vai ser o próximo, que vai me substituir. A gente é assim. Então, nós precisamos entender que o tudo de Deus é que dá sentido ao nosso nada. A gente é nada. A mãe do Frei Paulo Maria estava tão boa, minha amiga, bem no dia do encontro lá das mulheres. Caiu lá no banheiro, bateu a nuca no chão, foi para o hospital, sofreu, foi enterrado agora. Quem imaginava que ela ia cair, bater a nuca e morrer? Ninguém sabe. Você sai ali, um motoqueiro te bate, te joga com a cabeça no meio-fio, você morre. Você vai ao médico, por causa de uma dorzinha, o médico está tomado de câncer, não tem jeito mais, não pode nem fazer mais quimioterapia. Tem isso. Você vai esganiçar a cabeça? Não, você vai orar e preparar. É isso que nós devemos ser como católicos, nunca apegados a nada. Porque a Santa Igreja, ela nos ensina isso, a carregar a nossa cruz. Porque Deus permanece fiel conosco, muito fiel. Hoje Jesus entra no cenáculo, atravessa portas fechadas e medos profundos. A sua primeira palavra é paz. A primeira vez que a Bíblia relata que Jesus entra no cenáculo é para a instituição da ceia. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. E agora,
novamente o Senhor entra no cenáculo onde estavam os apóstolos, cansados, medrosos, não tinham compreendido o que é a misericórdia. E mais tarde, o Espírito Santo que ele envia vai entrar no cenáculo de novo para derramar os raios do amor, o fogo abrasador sobre o coração dos apóstolos e de Nossa Senhora. E no meio daquele medo ele entra com as portas fechadas e diz: a paz esteja convosco. A misericórdia nasce desse grito, desse gesto. Cristo ressuscitado entra nas nossas feridas e nos devolve a paz. Mostra as chagas. Tomé, que não acreditava, que não estava na outra vez, agora vê as chagas de Cristo. Ele não mostra as chagas para acusar, mas para curar. Suas chagas são as fontes da misericórdia, como nós podemos ver na imagem do Sagrado Coração de Jesus e no quadro da Divina Misericórdia, esses raios de luz que saem do coração de Jesus. E ali em seguida Jesus sopra sobre os apóstolos e lhes confere o Espírito Santo, entregando à igreja o ministério da reconciliação. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles que não perdoares serão retidos. Aqui nasce, meus irmãos, nesta passagem de hoje, nesse trecho da misericórdia, o sacramento da misericórdia, que é a confissão. A Igreja Católica é depositária desta graça. Não por mérito humano, porque a igreja não tem mérito humano, ela tem mérito divino, mas por um mandato de Deus. Na confissão não é o padre que age sozinho, mas é Cristo que perdoa por meio da igreja. A confissão é um sacramento poderoso. Semana que vem nós temos reunião dos bispos e tem um dia que a gente faz a confissão, os bispos todos se confessam uns com os outros. Também no nosso retiro de padre a gente faz isso, né? Então, o momento da confissão, todos na igreja devem confessar. Por isso, meus irmãos, a misericórdia não é uma coisa vaga. De jeito nenhum. Nem um sentimento. Ela tem forma concreta. O arrependimento sincero, a confissão humilde, o perdão recebido e a vida renovada. Não há verdadeira misericórdia sem conversão. A graça cura, mas pede resposta. A confissão não humilha ninguém, ela liberta. Quem aqui confessou na quaresma, levanta a mão. Eu também confessei. Vocês podem ver, ninguém morreu. Pelo contrário, você viveu. Porque a confissão nos ajuda. A confissão nos ergue. Ela cura. A figura de Tomé é profundamente atual. O cara que duvida. Ele duvida, questiona, busca as provas. Jesus não o rejeita, mas o convida a tocar. Toca aqui, toca minhas chagas. A misericórdia não destrói a razão, a inteligência. Ilumina. Tomé encontra a verdade ao tocar as feridas gloriosas e proclama: meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir? Meu Senhor e meu Deus. A misericórdia conduz à fé. A misericórdia conduz à fé. A uma fé madura. Eu estava pensando ontem e hoje no caminho conversando sobre isso. Como está difícil no Brasil as nossas universidades. Grande parte dos professores nas universidades, também nos nossos colégios, inclusive nos colégios religiosos. As irmãs estão aqui, elas sabem disso. Está muito difícil. O tanto de gente que nega Deus, professores que negam a Deus e quer colocar isso na cabeça dos alunos. Hoje, quando você coloca um filho na universidade, você tem que dobrar a oração por ele, porque ele pode voltar ateu, ele pode voltar um comunista, um esquerdista daqueles que rejeita Deus, a favor de aborto, a favor de casamento de homem, com mulher, tudo isso, porque é o relativismo. Nossas universidades estão cheias de Tomé, de grandes Tomés que nem quer tocar a mão de Cristo.
Daí vocês têm que preparar bem seus filhos, para quando entrar na universidade, não perderem a fé, não voltarem ateus para casa. Há muitas famílias nos nossos dias que vivem crises, divisões, feridas antigas, aqueles erros, adultérios não perdoados, coisas antigas. A misericórdia de Deus quer entrar na realidade das famílias. É preciso que vocês deixem, né, gente? Não há ferida familiar que Cristo não possa curar. Alguns anos atrás, quando eu estava na outra diocese, eu via uma senhora que sentava sempre dali, um senhor que sentava mais atrás. Aí a ministra da comunhão me disse um dia: Dona Dair, aquela é minha mãe, esse é meu pai. Eles estão separados há 27 anos, por causa de traição. Aí ela casou com outro homem, ele casou com outra mulher, e os dois ficaram viúvos. Eles estão vindo à missa. E aí eu conversei com ela um dia, conversei com ele, senti, os dois morando sozinhos, que podia reatar o amor. Como eles tinham 9 filhos, todos da igreja, então eu chamei os filhos e falei: vocês começam a rezar, vamos reatar o amor desses velhos. E deu certo. Depois de 27 anos nós rezamos uma missa e eles renovaram o encontro e o casamento. Não é bonito isso? Já morreram os dois. Foi uma festa bonita que os filhos, netos, as noras, genros, todo mundo ali festejando a volta dos dois. Agora mesmo estou reconciliando um casal lá em Formosa que tem 8 anos que estão separados os dois. Não é impossível. Separaram por causa de besteira, por causa de abertura ao diabo. Não tinha fé, separaram. Depois, no sofrimento da separação, quebrando cabeça para cá, para lá, os dois encontraram Cristo aonde? Na carismática, na renovação carismática. Foi para o grupo de oração, ela numa cidade, ele noutra. E se converteram. E agora na Semana Santa vieram passar a Semana Santa em Formosa, vendo a família. Aí uma filha me falou e a gente está organizando e eles vão voltar, se Deus quiser. Porque quando eles estavam casados, eles não sabiam carregar a cruz. Agora eles sabem. Então agora vão voltar e vai dar certo, né? Porque a misericórdia, gente, não é ingenuidade. Não significa ignorar o mal ou relativizar o pecado. Deus perdoa, mas chama à verdade. O perdão recebido pede reparação madura de vida e compromisso com a justiça. Misericórdia e justiça não se opõem, se completam. Aquele casal de 27 anos, um pediu perdão ao outro, assim, em lágrimas. Repararam a injustiça. Vamos cortar para o Brasil de hoje. Um desses políticos corruptos aí que nós estamos vendo, de juízes corruptos, milhões. Certamente são batizados, mas não acredito na misericórdia, acredito no dinheiro, acredito na farra, acredito nos prazeres. Se converter e for para a igreja confessar, o padre vai dizer: você tem que devolver o que você roubou, você recebeu perdão. Por isso que esse povo não confessa. Não, porque você não pode atender a confissão, o cara fala: eu roubei 20 milhões, roubei tanto dos velhos do INSS, inclusive da minha aposentadoria, então roubaram. Então, eu roubei, padre, 20 milhões. E o padre: aonde está o dinheiro? Está em fazenda, barco, casa, venda tudo e devolva. Derrou para os pobres, senão não tem perdão. Por isso que é difícil ser católico. Aí ele acha mais fácil: não, eu vou largar de ser católico, eu vou numa igreja crente. Aí chega lá, quem quer entregar para Jesus? Levanta a mão. Ele levanta a mão, o irmão está entregando para Jesus: aceita, Jesus aceita. Então está perdoado todos os seus pecados, seja um bom crente. Não reparou a justiça. Não reparou. A justiça tem que ser reparada. Senão a misericórdia não nos alcança. Se você não arrepende, não repara, é difícil. A igreja como mãe
acompanha os pecadores, mas não legitima o pecado. O padre não vai passar a mão na cabeça do pecador que não quer se arrepender. Eu lembro de um homem muito rico, tinha pelo menos 20 fazendas, tinha 2 aviões para andar nessas fazendas, fazendas enormes. Sempre ajudava a igreja. Sempre eu o encontrava nas estradas, quando eu estava indo nas capelas das roças, que passavam dentro de algumas fazendas deles, e ele me parava, não descia do carro, não tinha tempo. Padre, pelo amor de Deus, reza para mim que eu não tenho tempo de ir à igreja. Mas como não tem tempo de ir à igreja? Mas moça, tem que ir pelo menos aos domingos confessar seus pecados. Não tem tempo. Estava arrumando lá naquela época 11 mil boi para mandar para a Arábia Saudita, aquela correria terrível. E a mãe dele, sempre que me encontrava, meu filho, reza para a conversão dele. Reza. Um dia eu falei para ela, olha, se eu rezar, ele vai ficar sem nada. E ela falou, eu prefiro ele sem nada, mas convertido. Eu rezei. E Deus foi tirando, hoje ele ficou só com uma lojinha. Ficou só com uma lojinha. Agora está indo na igreja, está indo à missa todo domingo, já está idoso, né? Voltou à igreja porque os bens tinham tirado ele da igreja. É impressionante isso. Não é pecado a pessoa ser rica, mas você tem que ser rico, mas tem que servir a igreja, né? Servir a Deus. E a riqueza que é igual esse povo aí de Brasília, essa riqueza aí não tem a bênção de Deus, não. Mas não tem mesmo. Isso aí, mais cedo ou mais tarde, vira pó. E eles nem sabem que eles estão trazendo uma maldição para os filhos deles, que vão pegar esse dinheiro. Eu lembro de um homem que consagrou a vida ao diabo em Brasília para ficar rico, da minha cidade. Não vou dizer o nome aqui, que alguém pode estar assistindo lá da minha cidade e lembrar do caso. Eu lembro que meu pai me contou isso. Olha, ele fez um pacto com o diabo lá em Brasília. Ficou lá 7 dias deitado num chão lá forrado com terra de 7 cemitérios e tomando banho nas ervas lá do diabólica, satânica, e consagrando a Deus. Rapou dos pés à cabeça lá para fazer esses banhos de ervas satânicas, igreja do diabo. E no final, então ele foi batizado para o diabo. Ele tirou o sangue da ponta dos 10 dedos, formou um pocinho de sangue e foi escrevendo com a pena o seu compromisso com Satanás. Eu te dou a minha vida e você me dá os bens, escreveu. E no final ele foi batizado com o sangue de uma criança imolada. Isso há muito tempo, há mais de 40 anos. Você acredita que ele ficou rico? E muito rico. Foi enricando assim de uma hora para outra. Uma coisa impressionante. Só que o diabo dá, mas o diabo tira. Deu uma doença no braço dele, o braço secou, ele foi gastando dinheiro tudo, foi para os Estados Unidos, gastou praticamente o dinheiro tudo, perdeu tudo que tinha, não sarou. Um dia ele estava na porta lá com o braço para baixo, encostado no portal da porta, chegou um sujeito de chapéu preto, vestido de preto, tudo de preto, calçado preto, e descarregou o revólver no peito dele, ele morreu. Até hoje ninguém sabe quem que matou. Ninguém sabe. Aí ficou algumas coisas, filha única, a filha muito da igreja, um dia veio me falar, padre, como é que eu faço? Tudo que a gente vai mexer com esse trem que meu pai deixou não dá certo. Eu falei, larga tudo, larga. Larga tudo. E ela largou. Depois ela me agradeceu, graças a Deus. Eu estava perdendo a paz. Coisa do diabo. Larga tudo. Vai, aquilo que é de Deus, que não é de Deus, o demônio dá as coisas, mas ele tira. A divina misericórdia, ela não pode ser uma devoção isolada, mas o coração do Evangelho de Cristo. Cristo confiou à igreja a missão de anunciá-lo. Cada sacerdote, cada confessor torna-se instrumento da misericórdia. Por isso, na igreja, nós católicos de verdade, nós gostamos dos padres. Não porque o padre merece ser padre. Não porque a pessoa do padre tem dignidade para ser padre. Mas é o que Deus põe no padre. O poder de perdoar os pecados. O poder de consagrar a hóstia e o vinho. Então é uma bênção. Por isso amar a igreja é também reconhecer nela
o canal escolhido por Deus para derramar sua graça, os sacerdotes. Somente a nossa igreja tem essas coisas. As outras igrejas não têm isso. Por que a igreja católica agora está recebendo tanta gente de outras igrejas? Porque estão estudando, estão escutando na internet o que é a igreja católica e está vindo para a igreja católica. Às vezes a gente fica até acanhado porque não tem nem como receber tanta gente de outras denominações que está vindo para a igreja. É no mundo todo isso. A misericórdia também nos envia em missão. Quem experimenta o perdão não pode guardar o perdão para si mesmo. Somos chamados a ser testemunhas da misericórdia no mundo, no trabalho, na família, nas redes sociais. O que vocês ficam acessando na rede social? É porqueira? Rede social não é para levar a gente ao pecado. Rede social é para se informar, para comunicar bem com as pessoas, passar uma mensagem bonita, uma mensagem de Deus para os outros. Rede social não é para você ficar vendo pornografia, essas coisas, que isso é pecado grave, que as pessoas têm que confessar e sair disso para depois voltar à comunhão. Somos chamados também a testemunhar a nossa fé dentro da política. Ah, mas a política não presta. Não presta porque a gente coloca lá gente que não presta. Ah, mas ele era católico, mas ele tinha fé? Não tinha. Estava na igreja, mas não tinha fé. Nós temos bons políticos, homens e mulheres de fibra, mas só Deus sabe o que eles passam. Então a festa de hoje, meus irmãos, ela quer que nós quebremos todo quanto é ódio que nós temos no coração e criar a proximidade uns dos outros. Ela recorda que a ressurreição não é apenas vitória sobre a morte, mas a vitória do amor de Deus sobre o pecado. A misericórdia é o modo como a ressurreição se torna concreta onde? Na nossa vida, na vida de cada um de nós. Que neste domingo da Divina Misericórdia, cada um de nós se aproxime com confiança da misericórdia de Deus, aqueles que não confessam, buscar a confissão, e que nenhuma vergonha, medo ou culpa nos afaste do perdão de Deus. Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que às vezes nos cansamos de pedir perdão. Que as famílias de Alto Paraíso, dessa nossa querida comunidade, sejam verdadeiros cenáculos de paz, onde Cristo possa entrar, curar feridas e renovar os corações. E que os pais sejam testemunhas de fé, e os filhos cresçam na graça e os lares sejam sinais vivos da presença misericordiosa de Deus. Confiemos este nosso dia e toda a nossa vida à intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Mãe da Divina Misericórdia. Que ela nos ensine a acolher o perdão, a viver reconciliados e a testemunhar a misericórdia com coragem e ternura. E assim, meus irmãos, sustentados pela Santa Missa, a Eucaristia, fortalecidos pela confissão sacramental e animados pela presença pascal, caminhemos como igreja viva, testemunhando ao mundo que verdadeiramente a misericórdia impera. E nós possamos dizer todos juntos sempre: Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir? Jesus, eu confio em vós. Amém. Amém. Creio.